Um casal com um bebê. Se você precisa pegar carona na estrada, com certeza uma aparente família inocente e feliz seria uma opção segura, não é mesmo? Foi esse o pensamento de Colin Stan, que no dia 19 de maio de 1977 entrou na van de Cameron e Janice Hooker, acreditando que essa seria uma inocente carona até a cidade onde ela queria celebrar um aniversário. Entretanto, o que parecia ser um dia ensolarado e pacato nas estradas de Oregon para Colin se transformou no início de um pesadelo que durou cerca de 7 anos, onde, na maior parte do tempo, ela ficou trancada em uma caixa, debaixo da cama dos seus sequestradores. Continue no vídeo para conhecer os detalhes macabros dessa história, que se passou há mais de 40 anos atrás, mas que até hoje assombra quem se depara com ela. Colin Stan era uma jovem de 20 anos apaixonada pela vida. Ela residia na cidade de Eugene, no estado americano do Oregon, mas adorava viajar e conhecer novos lugares. Em 1977, ela trabalhava como babá, mas estava em busca de novos desafios, tanto para sua vida profissional quanto para sua vida pessoal. Como o seu salário não era muito alto, ela era acostumada a pedir carona pelas estradas do país. Ciente de todos os perigos que essa atividade trazia, ela sempre tratava de ser cuidadosa. Nunca aceitava carona de homens sozinhos, por exemplo, como uma forma de evitar possíveis desfechos trágicos. No dia 19 de maio, Colin Stan estava planejando viajar para a casa de uma amiga em Westwood, Califórnia, para uma festa de aniversário. Isso significa que ela precisava percorrer mais de 600 quilômetros pelo país. Sem dinheiro para um avião ou ônibus, ela então decidiu fazer aquilo que já estava acostumada, que era pedir carona na estrada. Bom, logo no início, um carro parou. Entretanto, como o motorista e mais 2 passageiros eram homens, Colin recusou a carona, prezando sempre pela segurança e só aceitando entrar no carro de quem ela confiava. Ao longo da manhã, ela conseguiu se deslocar aproximadamente 300 quilômetros. E foi então que, em uma van azul, uma aparente família inocente parou. Cameron Hooker, de 23 anos, e a sua esposa, Janice Hooker, de 19 anos, estavam viajando com o seu bebê no banco de trás. Colin logo pensou que aquela era uma família comum e se sentiu segura para entrar no veículo e seguir viagem com aquelas pessoas. Mas ela não poderia estar mais enganada. Em poucos minutos, a sua segurança estava em risco e sua vida por um fio. Durante meia hora, a família conversou de forma amigável com Colin, e ela então se sentia sortuda por ter conseguido essa carona. Após esse período, eles pararam em um posto onde a jovem foi ao banheiro. Nesse momento, ela sentiu uma sensação estranha, principalmente em relação a Cameron. Mesmo assim, decidiu voltar para a van. Afinal, esse homem não poderia fazer nada com ela na frente da mulher e do bebê, não é mesmo? Enfim, pouco tempo depois, ela entendeu que estava completamente errada. Cameron dirigiu a van por uma estrada de terra até eles estarem no meio do nada. Quando o veículo parou, Colin não fazia ideia de onde estava. Ela olhou para Janice em busca de ajuda, mas a mulher parecia entender perfeitamente o que estava acontecendo. Ela saiu da van com o bebê no colo, enquanto Cameron puxou Colin para fora, apontando uma faca para ela e dizendo que ela deveria obedecer a absolutamente tudo o que ele dissesse. Tomada pelo medo, ela respondeu que faria sim, tudo o que ele mandasse. Então, ele amarrou as suas mãos e colocou uma venda em seus olhos. Além disso, colocou a cabeça de Colin dentro de uma caixa de madeira, extremamente pesada e fechada com várias trancas. O interior da caixa era acolchoado, o que impedia a jovem de ver ou ouvir qualquer som. De volta para o veículo, eles dirigiram por mais algumas horas,
com Colleen sem ter noção alguma do que estava ocorrendo. Até que um tempo depois, eles chegaram a uma residência, onde Cameron removeu a caixa e direcionou Colleen até um porão. Lá, ele amarrou seus pulsos aos canos com pedaços de couro e despiu Colleen completamente. Atordoada e com muito medo, a jovem ficava imaginando se algum dia veria a sua família de novo. Por mais terrível que a situação fosse, ela estava prestes a piorar ainda mais. Cameron era um homem perturbado, que alimentava fantasias de escravidão sexual e utilizava sua esposa, Janice, para dar vida a essas perversões. No entanto, a próxima vítima dos seus desejos sombrios seria Colleen, essa jovem inocente e desconhecida que apenas queria uma carona. Naquele dia, Cameron chicoteou Colleen. Então chamou a sua esposa e os dois fizeram sexo em frente à jovem sangrando. Durante a noite, a caixa de madeira foi colocada de novo na cabeça de Colleen e ela passou por horas terríveis sem conseguir respirar direito. Infelizmente, o pesadelo havia apenas começado. Durante semanas, ela foi mantida amarrada, recebia apenas uma batata e um copo de água por dia. Nesse tempo, Cameron, além de chicoteá-la frequentemente, também estava trabalhando em uma espécie de caixão. Quando ele ficou pronto, Colleen foi colocada dentro dessa apertada e escura caixa de madeira, algemada e com protetores de ouvido. Ela passou a ficar dias inteiros dentro dessa caixa, sem permissão para se levantar, para caminhar, para se limpar, ou fazer qualquer outra coisa que não fosse atender aos desejos de Cameron. O homem continuava a molestá-la, chicoteá-la com frequência e a machucá-la de diversas formas. Muitas vezes, Janice participava das sessões de tortura, a mando do marido. Imagine só, ficar presa por quase 23 horas por dia em uma caixa apertada e escura. Imagine o desconforto, o medo e o pânico crescente que estava crescendo na sua mente. Mesmo que ficar na caixa fosse difícil, sair dela era muito pior, pois esse era o momento em que as torturas começavam. Agora imagina passar por isso por quase 8 anos. Bom, nos anos que se passaram, Colleen começou a se adaptar à sua terrível e degradante rotina. Ela entendeu que implorar por misericórdia apenas excitava ainda mais Cameron, e por isso passou a fazer tudo o que ele pedia sem reclamar. Aos poucos, ganhando a confiança da família por ser tão obediente, ela passou a ser deixada fora da caixa por períodos de tempo mais longos, para fazer tarefas domésticas e trabalhar no jardim. Como anos já haviam se passado, o bebê que Colleen havia conhecido na van já havia crescido. Era uma menina saudável. Além disso, o casal havia tido outra filha, e por isso, vizinhos que avistaram Colleen pensavam que ela era a babá das crianças. Nesse ponto, a mente de Colleen já estava muito abalada e condicionada ao sofrimento. Por isso, nos raros momentos em que podia ver a luz do sol, ela não pensava em tentar fugir. Foi também nesse período que Cameron tirou uma foto dele junto de Colleen e enviou para a família da jovem. Dessa forma, os seus parentes passaram a acreditar que ela havia se casado e que estava bem, apesar de não querer mais contato com nenhum deles. A família então parou de procurar por Colleen e de tentar levá-la de volta para casa, acreditando que ela estava onde estava por escolha própria. Outra coisa que também aconteceu ao longo do tempo foi que Janice começou a se recusar a participar das sessões de sexo e de tortura. Por isso, Cameron passou a ter relações com Colleen sem a presença da esposa, o que passou a deixá-la enciumada e com uma certa revolta. Na verdade, isso foi o ponto-chave para que o terror de Colleen chegasse a um fim. Cameron chegou a pedir que Colleen fosse a sua segunda esposa, o que desagradou Janice ainda mais.
e a fez mudar os conceitos sobre o próprio marido. Foi então que Janice preparou uma fuga para ela e para Colin. As duas saíram escondidas e foram até a casa do pai de Janice, onde Colin ligou para a família e pediu ajuda. Dessa forma, finalmente, após anos e anos de uma agonia interminável, ela alcançou a liberdade. Com a verdade vindo à tona, Cameron Hooker foi declarado culpado e recebeu uma pena total de 104 anos de prisão. Janice, mesmo que tenha sido cúmplice de várias das suas atrocidades, recebeu imunidade em troca do seu testemunho contra ele. Colin ficou com sequelas irreparáveis. Por ter passado anos em um caixão de madeira, ela sofre até hoje com dores crônicas na coluna e também nos ombros. Entretanto, ela conseguiu dar a volta por cima. Hoje em dia é casada e com filhos. Além disso, trabalha com mulheres vítimas de violência, agindo para acolher vítimas e fazer com que nada parecido com o que ocorreu com ela aconteça com outra pessoa. E se você gostou de saber mais sobre essa história trágica, mas de muita resiliência, deixe o seu like. Não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho para receber nossas notificações e ficar sempre por dentro das histórias mais macabras e doentias da história. Um abraço a todos e até a próxima.